Essa grita toda do comércio, dos supermercadistas, do pessoal que quer trabalhar, não é à toa. O decreto da Prefeitura de Curitiba é confuso, mal escrito e, pior, não é explicado o porquê que essas medidas estão sendo tomadas. Até os maiores defensores da política do lockdown, né, os técnicos, especialistas aí que defendem essa medida como única solução para tentar barrar a epidemia. Não é o meu caso, deixo claro, mas vamos buscar então a voz de quem defende essa ideia. Diz que lockdown de fim de semana não funciona. Vou trazer aqui a palavra do neurocientista Miguel Nicoles. Ele é o principal cientista brasileiro que defende a ideia lockdown. A frase dele é a seguinte, eu abro aspas aqui: não existe lockdown de final de semana que tenha funcionado em nenhum lugar. Fecho aspas. Quem está dizendo isso é um defensor do lockdown, não sou eu. Então, essa medida de só fechar aos finais de semana dá pouco efeito prático. Quem defende o lockdown diz que tem que fechar tudo por 2 a 3 semanas para começar a ver a redução dos casos. Quando você abre 5 e fecha 2, não adianta muita coisa. E aí você só fere de morte o comércio, o setor produtivo e gera desemprego. É importante lembrar isso. As pessoas estão ficando desempregadas, as pessoas estão tendo menos renda e a economia cada vez mais corroída por esse problema. O lockdown não pode ser a única opção dos gestores públicos, ainda mais lockdowns como esses. Você vai fechar mercado no fim de semana, itens básicos. O Paulo até deu alerta aqui ontem. Sexta-feira se prepare, amanhã se prepare. O mercado de Curitiba vai ser um inferno, porque vão fechar 2 dias. Então, são medidas mal explicadas à população e mais, a prefeitura, de forma hipócrita, e a palavra é essa, age nesse caso. O prefeito fez evento que promoveu aglomeração na semana passada, inaugurou um museu lá, teve aglomeração, é só ver os vídeos e as fotos aí na internet. Então, se a própria prefeitura que emana a decisão faz evento que aglomera, o cidadão comum fica confuso. Mas se o prefeito aglomera, por que eu não posso ir comprar arroz e feijão no mercado? Porque a discussão é essa. Então, é claro que a Associação dos Mercados já anunciou que vai ter caos, né, já prevendo o que vai acontecer. O comércio já não vai nem abrir, porque não sabe direito, eu vou fechar às 9, eu abro às 6, então não vale a pena eu abrir 2, 3 horas, pagar vale transporte para funcionário, né, toda a estrutura que se demanda para abrir um estabelecimento, não vale a pena para eu ficar aberto 2, 3 horas, né, e sem saber direito o que pode e o que não pode. Então, muito confuso e, na prática, vai só causar mais confusão, Paulo. O decreto, você está sendo muito gentil, Marquinhos. O decreto não é confuso, não. O decreto é horrível, é péssimo, é patético, completamente irracional. Tá? As medidas restritivas já são questionáveis. Nós temos aí 1 ano de experiência e essa história do lockdown de fim de semana, quando o Mark fala, que traz aí a palavra do principal especialista defensor de lockdown aqui, diz que ele não tem nenhuma condição de ser eficaz. E mais, há sociedades onde um lockdown perfeito, ele não é possível, como é a nossa sociedade. As experiências de medidas mais restritivas que vivemos, os monitoramentos de celulares que conseguem identificar deslocamento, demonstraram que o isolamento acaba sendo pequeno, porque as pessoas não conseguem exercer, não conseguem praticar o lockdown pleno, elas precisam suprir as suas necessidades e acabam se deslocando longe dos olhos do Estado, mas se deslocam, então não tem eficácia, não vai atingir o objetivo, o caminho tem que ser outro, é de conscientização, de responsabilização individual, informação, mas não, isso não se aprimora, não se busca isso, não aprendem com a lógica, que aliás, que a experiência confirmou a lógica, segundo a Associação dos Supermercadistas. Quanto amplia-se o horário, diminui a concentração de pessoas. A lógica diz isso e a experiência também confirmou a lógica. Mas não aprendem nada com a história. Aí vem com esse decreto absolutamente irracional, fechando os supermercados aos sábados, diminuindo o horário do restaurante, que só inviabiliza a abertura do restaurante, não impede em 1 milímetro a circulação do vírus. Essas pessoas já estão instaladas no restaurante, já estão consumindo, elas têm, embora mais cedo 1 hora, o que muda? Não muda absolutamente nada, muda para o dono do restaurante, que não consegue organizar o seu dia.
que é inviável pagar funcionário, deslocamento, abrir porta, fornecedor, comprar os ingredientes. E aí o negócio fica inviável. As pessoas que têm necessidade de consumo no fim de semana, especialmente se são obrigadas a ficar em casa, porque não pode consumir na rua, terão que ir aos supermercados hoje e sexta-feira para acumular os seus mantimentos para o sábado e para o domingo. É genial, fantástico a ideia de conter a aglomeração, restringindo o funcionamento daquilo que fornece as coisas básicas para as pessoas. A prefeitura de Curitiba, que eu respeito, muita gente lá, tem gente trabalhadora e séria, mas estão ouvindo as fontes erradas para editar esses decretos. Poderia ter humildade e rever isso, porque será responsável por um caos nos supermercados nesta quinta-feira e nesta sexta-feira em toda a cidade.